Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar nossos estudos e vamos falar agora da continuidade de funções. Eu tenho aqui 3 gráficos que eu gostaria de motivar a definição de continuidade com eles e depois a gente vê a formalização desse conceito aqui. Tá? Intuitivamente, a gente vai dizer que uma função é contínua se eu consigo desenhar o seu gráfico sem tirar o lápis do papel, ou o giz da lousa aqui no caso. Você vê que essa função, por exemplo, eu consigo fazer o gráfico dela pelo menos perto do P, sem tirar o giz da lousa. Essa função aqui, por exemplo, isso já não é possível, né? Se eu começo a fazer o gráfico aqui, eu preciso tirar o lápis, marcar o ponto F de P, voltar para cá e continuar. Aqui é uma coisa importante, a gente vê que o limite da função F, quando x tende a P, tanto pela direita quanto pela esquerda, é um mesmo valor, vamos dizer um número L, que não é o valor da função f no ponto P. A gente vai relacionar os conceitos de continuidade que estamos vendo agora com de limites num resultado mais para frente. E esse outro caso, a gente vê que os limites laterais não existem, portanto, o limite não existe, e ainda assim, quando eu vou fazer o gráfico, eu sou obrigado a tirar o lápis do papel ou o giz da lousa para desenhá-lo, né? Então vamos tentar dar uma definição que formaliza essas coisas no sentido de dizer que uma situação como essa, eu vou querer dizer que a função é contínua no ponto P, e nessas outras duas situações aqui, a função não é contínua nesse ponto, tá bom? Então, como é que a gente vai formalizar isso? O conceito, a definição formal é muito parecida com a definição de limite num ponto, mas eu vou enfatizar as diferenças com vocês, né? Então, se você tem uma função definida num certo subconjunto da reta, e A é um ponto do domínio da função, aqui já está a primeira diferença, né? Limite, a gente não precisa que o ponto seja um ponto do domínio da função, mas sim que ele seja um ponto de acumulação do conjunto onde a função está definida. Então aqui o ponto A, onde eu vou querer estudar a continuidade da função, pertence ao domínio. Então faz sentido falar em f de A. Eu vou dizer então que a função f é contínua nesse ponto A. Se dado qualquer número epsilon positivo, eu sou capaz de encontrar um delta de modo tal que toda vez que x menos a estiver entre menos delta e delta, eu vou ter que f de x menos f de a é menor do que f. Primeira distinção aqui, na verdade a segunda, com relação ao conceito de limite, é que no limite a gente tinha um zero menor aqui, ou seja, eu excluía dos pontos x considerados, né, nessas desigualdades o ponto x igual a a. Então aqui, x igual a verifica essa equação, essa inequação, e f de x menos f de a, aqui está aparecendo explicitamente o valor da função f no ponto A, e lá na definição de limite a gente tinha que não, né? Aqui era o candidato a limite com o número L. Bom, então vamos lá, vamos ver por que isso aqui funciona e não funciona nesses exemplos, em cada um dos exemplos anteriores. Então, vamos ver por que essa definição é verificada nesse caso e não nesses outros dois. Então, dado qualquer epsilon positivo, eu vou ser capaz de construir um intervalinho. Construído um intervalinho de diâmetro 2 epsilon centrado no ponto f de P, eu tenho que ser capaz de encontrar um intervalo de tamanho delta, ou de diâmetro 2 delta centrado em torno do ponto P, de modo que todos os pontos dentro desse intervalo, delta para trás, delta para frente do ponto P, caem dentro do intervalo epsilon para frente e epsilon para trás do ponto f de P. Então aqui a gente consegue visualmente construir esse intervalo, e é claro que um exemplo geral você precisa ser capaz de construir esse intervalo analiticamente, né? Então eu posso, por exemplo, pegar a pré-imagem do ponto f de P menos epsilon aqui no domínio, a pré-imagem do ponto f de P mais epsilon e construir um intervalo simétrico com a menor das duas distâncias desses caras em relação ao ponto P. Isso eu estou fazendo aqui porque uma vizinhança desse ponto, a função ela é injetora, né? Então se eu pegar a menor dessas duas distâncias, eu vou ter um intervalinho, uma medida delta aqui, de modo que qualquer ponto x que eu pegar aqui dentro, o f de x vai cair dentro desse intervalo laranja, tá bom? Então, visualmente, a gente verifica a definição de continuidade dessa maneira, tá? Vamos ver por que isso não dá certo nesse segundo exemplo, né? Negar essa definição é o quê?
aqui está dizendo que para todo epsilon existe um delta. A negação disso é o quê? Existe um epsilon tal que para todo delta essa afirmação é falsa. Vamos ver. Então eu sou capaz de construir um intervalinho epsilon para frente, epsilon para trás em torno do f de p, de modo que, por menor que seja o intervalo delta centrado aqui no ponto P, pode ser isso aqui, pode ser do tamanho que você quiser, né? É um zoom arbitrário que eu estou dando. Como o intervalo tem que ser aberto, eu tenho que conter pontos depois e antes do P, e aí não tem jeito, por menor que seja esse delta, sempre vai ter um x, nesse caso aqui, à direita do ponto P, tal que o f de x cai fora do intervalo laranja. Então, nesse caso aqui, a gente vai dizer que f não é contínua em P. Tá bom? Aqui na definição está contínuo em A, mas tudo bem. Aqui eu vou dizer que esse caso f é contínua em P. E nesse outro caso, é uma situação de interesse para a gente, porque nesse caso a função tem limite no ponto P, é esse número L aqui. Apesar dela ter limite no ponto P, a função não é contínua nesse ponto, né? Então, aqui é tranquilo, qualquer epsilon positivo que eu pegar, não tem jeito. Se eu construo um intervalinho delta, de raio delta centrado em P, por menor que seja esse delta, não tem conversa, né? O f de x não vai estar perto, ou seja, não vai estar dentro desse intervalo laranja. Na verdade, a história aqui é o seguinte, né? Os valores f de x vão estar perto do limite L e não do valor da função do ponto P. Então, esse aqui é mais um caso de uma função que não é contínua em P. Tá? Então, aqui, o que a gente tem? Nesse caso, a função é descontínua no ponto P, e f não tem limite no ponto P. Aqui a função f é descontínua no ponto P, e f tem limite nesse ponto. E aqui a função é contínua e tem limite. Isso já dá uma ideia do que a gente pode esperar de uma relação entre limite e continuidade de uma função. Né? Então vamos ver como é que a gente faz esse argumento visual todo de uma maneira analítica com um exemplo bem simples, tá? E com os teoremas que a gente vai desenvolver para frente, a gente, com esse exemplo simples, vai conseguir concluir rapidamente que muitas funções são funções contínuas, né? Então vamos pegar uma função afim do tipo a mais b. É claro que você precisa, para o argumento que eu estou fazendo logo abaixo, que o a seja diferente de zero. Se o a for igual a zero, você tem uma função constante e aí a demonstração fica mais fácil ainda, tá bom? Então vamos lá. Pega uma função afim, ax mais b, com a diferente de zero. Ela está definida em toda a reta real. E o que a gente vai provar é que ela é contínua em qualquer ponto do seu domínio. Qualquer ponto da reta, dessa função da reta real no domínio, essa função cujo gráfico é uma reta, vai produzir uma função contínua e a intuição é clara. Né? Você desenha essa reta inteira sem tirar o lápis do papel, pelo menos perto de cada ponto P, porque não dá para desenhar lá nos infinitos, né? Mas tudo bem, então vamos ver como é que a gente demonstra isso. Então, dado qualquer epsilon positivo, eu preciso construir, achar um número delta de modo que esse intervalinho contém pontos, de modo que todos os pontos associados a ele pela função f estão dentro do intervalo laranja. Então, dado qualquer epsilon positivo, se eu tomo delta igual a esse epsilon sobre o módulo de A, que é uma quantidade positiva também, o que a gente conclui? Se o x menos p for menor do que delta, ou seja, se o x está dentro desse intervalinho, eu vou estudar a diferença entre f de x e f de p. Quanto que é f de x menos f de p? Abre, usa a definição da função ax mais b, no ponto p ela vale ap menos b, se subtrai, o b cancela, você vai ficar com o módulo de a vezes x menos p, e x menos p, por hipótese, é menor do que delta. Ou seja, x menos p é menor do que epsilon sobre o módulo de a, você cancela esse cara e fica com f de x menos f de p menor do que epsilon para cada ponto p no domínio da função. Ou seja, dado epsilon, eu achei um intervalinho centrado no ponto p de raio delta, de modo que f de x menos f de p para cada x dentro desse intervalo fica menor do que epsilon em módulo. Tá bom?
E aí, finalmente, aqui a gente está dizendo aqui que é uma função se contínua num ponto. Quando a função é contínua em todos os pontos do seu domínio, como é o caso aqui, a gente diz simplesmente f é contínua em A. A maiúscula é contínua num conjunto A, no seu domínio, se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Ok? Em seguida, a gente vai tirar algumas propriedades teóricas do limite, não, da continuidade, que vão permitir a gente não precisar fazer essas contas com f e deltas em cada situação.